Te louvamos, ó Pai, pela tua fidelidade e bondade para conosco, teus filhos. E nesta hora, Pai, estamos na tua dispensação para sermos usada como instrumento, como vaso nas tuas mãos. Prepara a terra, porque a semente já está pronta. E que possamos sair daqui edificados na tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Amém. É muito bom, amados, estarmos conectados nas coisas do céu. Um tempo tão difícil, onde a humanidade não está se entendendo, onde os problemas surgem sem a gente convidar eles para entrar em nossa vida, em nossa família, mas acontece. Mas nessa noite o Espírito da verdade está aqui entre nós e em nós, que é o Espírito de Deus. E temos a certeza que dentro do conteúdo do que Deus colocou no nosso coração, Deus está fazendo algo extraordinário em nossas vidas nesta noite, através do início desse culto, os louvores, o testemunho aqui que passou, e com certeza irá falar através da Bíblia, a palavra de Deus. E hoje nós escolhemos falar sobre família, projeto de Deus. E não existe, nunca existiu algo tão lindo como a Carol falou. A família é algo lindo que Deus constituiu. E certamente Ele tem alegria quando nós falamos de algo que vai edificar, que vai restaurar. Estamos chegando no final do ano, sabemos que o mundo inteiro está voltado apenas para um final de ano recheado de comes e bebe, vestimentas, trocas de presente. A igreja se preocupa também em abençoar as pessoas que necessitam. Aqui está o modelo dessa igreja através desses cesta básica aqui para ser distribuído. Então estamos em um período em que devemos também arrumar as nossas gavetas. Geralmente a maioria das mulheres, das famílias, elas costumam fazer uma arrumação, assim, tirando tudo aquilo que é excesso e melhorando para entrar mais, não é verdade? Dificilmente se encontra alguém desinteressado em não fazer uma organização dentro da sua casa. Mas nós sabemos que isso não é tudo. Precisamos sim de tirar os excessos e melhorar também o nosso conceito diante do Pai que nos criou. Amém? Então gostaríamos de pedir para que o nosso irmão pudesse colocar aí o Salmo 127, onde será a abertura deste sermão falando família, projeto de Deus para nossas vidas. Amém? Salmo 127. Nós estaremos, porque eu não sei se a tradução está igual da minha Bíblia, então estaremos aqui lendo pelo menos o primeiro e o segundo versículo, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Amém? Olha que coisa linda a palavra de Deus. Que texto para nos chamar a atenção, para melhorarmos a nossa vida como família, em todos os aspectos da nossa vida. Eu costumo dizer
que em primeiro plano é a nossa vida com Deus, porque as demais coisas Ele vai acrescentando a cada dia, dentro daquela proporção que nós colocamos o propósito de melhorar a nossa vida com Deus. E o salmista, ele foi feliz quando o texto nos chama a atenção, que se Deus não for convocado para edificar a nossa casa, a nossa vida, direcionar a nossa vida secular também, é claro que nós temos que nos esforçar, mas existe aquela parte que a Bíblia diz que se Deus não fizer, em vão vai ser todas as nossas preocupações, esforços. Às vezes chegamos até a ficar um tanto meio esgotado, né? Final de ano, então parece que tudo fica mais difícil, mas a promessa que Deus nos faz neste salmo é que se Ele não for convidado para edificar a nossa casa, a nossa família, e como podemos fazer isso para que Deus venha edificar? Primeiro plano, temos que ter a nossa hora devocional. Eu me lembro que quando meus filhos eram todos pequeninos, né, e não estudavam ainda todos de uma só vez, então pela manhã nós fazíamos antes do café a devocional. Eu me lembro que as crianças ficavam famintas, querendo comer, e eu dizia: calma, nós vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos cantar um louvor. E, amados, eu criei 7 filhos, educando eles no caminho do Senhor. E hoje a dificuldade é grande, porque vão crescendo, aí cada um vão tendo a sua vida própria, e a gente, às vezes, eu faço culto doméstico sozinha, porque sai um, vai para um lugar, outro vai para o trabalho, outro vai para a escola, mas eu não perco o foco de convidar o meu Deus para edificar a minha casa. E todas as coisas que Deus tem realizado em nossa vida é fruto de buscarmos em primeiro plano a ajuda de Deus para que a nossa vida familiar melhore, porque nesses últimos tempos eu tenho viajado por aí e tenho ido visitar famílias, e a gente olha famílias que têm um certo recursos, todas as pessoas adultos formados, com um nível de vida assim financeira muito boa, mas entrando em certos lares a gente sente a ausência de Deus. Materialmente tem tudo, mas falta paz. As pessoas não têm paz. Lares que algumas pessoas acham que quem tem bastante dinheiro são felizes, tem tudo na vida, não precisa de nada. E recentemente várias pessoas foram acometidas de enfermidades terríveis. Uma vizinha minha que já não mora onde eu estou morando, ela surgiu um problema, apareceu lá nas nossas informações do nosso celular. Aquela senhora está com câncer na língua, e a gente vê uma pessoa já de uma certa idade, mais de 60 anos, e viúva, só tem um casal de filhos casados, mas no entanto, na hora dela desfrutar da sua vida, na sua velhice, me surge um câncer na garganta. E eu me lembro que essa senhora, não morando mais ali, não é mais minha vizinha, mas para ela criar a sua filha e o seu filho, às vezes, quando éramos solicitadas a ir ali naquela casa para orar, e quando entrávamos, ela estava reclamando, falando cada coisa dolorosa, e eu ficava preocupada. E eu falei com a minha filha: a Bíblia diz que há pessoas que a sua língua corrói como câncer, pessoas que não têm uma boa palavra,
pessoas que não sabem usar os seus lábios para ministrar bênção ou agradecer as bênçãos. Por isso que o salmista nos convida, amados, a convidar a Deus para edificar nossa casa, a nos iluminar, instruir a nossa vida, para que tenhamos uma vida plena de paz, de comunhão, mesmo em meio às adversidades. E nós temos que ter o cuidado nesse final de ano, ao invés de estar perdendo noite de sono, uma preocupação, uma tensão de querer ter, de fazer, de colocar algumas coisas em ordem, mas não é por aí. O Senhor, Ele faz a parte dele quando nós ficamos em paz, confiando que Ele é o Deus que edifica a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Recentemente eu tenho uma casa de aluguel e foi desocupada, já vai fazer 2 meses. E essa casa é o que me dá o suporte para pagar as taxas. O primeiro mês Deus providenciou, e o segundo, eu digo sempre, Deus proverá. É mais ou menos, o valor do aluguel era R$1.000, e eu pagava as taxas, comprava o gás, organizava algumas coisas. O primeiro mês Deus levantou alguém e nos abençoou, e foi pago. Agora é o segundo mês. E será que Deus não vai honrar a sua palavra? Sim, o meu Deus é fiel, e é Ele que edifica a nossa casa. Amém? Por isso nós temos que estar apegados a essa palavra. Em Provérbios capítulo 24, verso 3, nós temos aqui um suporte para que nós possamos crer que através desse texto de Provérbios 24, 3, possamos entender a forma de que Deus quer trabalhar com a nossa família. E o texto diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se forma. Amém, amados? Amém. Olha que coisa linda a palavra de Deus. Não é apenas com aquilo que nós desejamos, do nosso coração, mas é o que a Bíblia nos diz e afirma que a sabedoria na vida da família, do casal, de como se conduzir, de como tratar com as coisas, reunir a família, compartilhando de algumas dificuldades para que haja economia. Lá em casa eu não sou uma pessoa miserável, não. Eu sou uma pessoa abundante. Eu gosto de alimentar minha família bem, tudo dentro daquilo que Deus tem nos dado. Então eu organizo. Até o prato do mais velho eu faço, que é para economizar. Porque se eles forem colocar aquilo que eles acham que deve colocar, depois eu vou chorar vendo alguém jogando comida lá fora. Então eu já sei, eu só não tenho a balancinha de pesar, mas eu já sei a quantidade de alimento que minha família pode degustar na hora das refeições. Então, aonde há a sabedoria, se edifica a casa. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a derruba. Então nós precisamos desse tópico aqui, que é sabedoria e inteligência. Às vezes tem pessoas que são sábias, mas não usam a inteligência. Então lá em casa eu controlo tudo. A água, a bica que está lá vazando, tem aquele cuidado. Não tenho meu chefe mais que via isso, agora eu sou mãe e pai, e aí eu tento organizar para que não falte nada para minha família, que somos apenas 6 pessoas. E só agora que tem uma ajuda, porque o meu filho caçula, o pai do Davizinho, meu neto lindo, maravilhoso,
que eu convidei, o único que aceitou, porque ainda não tem uma igreja para se filiar, foi ele. Eu convidei todo mundo para estar aqui, mas cada um tinha seu quartel para ir, então eu recebi sempre não. Mas quando eu falei, até fiquei um pouco meio receosa de ouvir o não do meu neto, mas ele foi sábio. Ele disse: vovó, eu vou com a senhora. E aí, como eu tinha o ensaio, eu disse: a vovó vai na frente, 7h30 você chega lá. E graças a Deus, meu neto, Deus o trouxe nessa noite para alegrar o coração de Deus e o meu também. Então, amados, a ferramenta que precisamos para edificar a nossa casa é sabedoria e inteligência. Não precisa você buscar em outras fontes algo para melhorar a sua vida cotidiana familiar. É bastante essa armadura de Deus, que é a palavra, para termos uma vida regada, abundante e sem muito sufoco, sem muito desespero. Meu coração está em paz, porque eu sei em quem tenho crido. Deus nunca permitiu eu passar necessidade, nunca permitiu minha família dormir e não ter um lanchinho à noite. Nunca aconteceu. Pela manhã não ter o café da manhã, porque desde que eu me entendi de gente, porque me casaram aos 15 anos, o Davi de vez em quando ele fica fazendo assim, tipo um levantamento da minha vida. E ele pergunta, ele não conheceu o avô, pois faleceu, ele estava bebê, tinha acabado de nascer. Então ele fica indagando como foi que foi a minha vida e por que me casaram aos 15 anos. Porque hoje eu tenho o privilégio, na minha idade, de já ser bisavó. Olha que coisa linda! Deus me premiou com 7 filhos e 2 bisnetos, isso biológico, mas filhos do coração. Eu já adotei uns aqui, que a mãe do Moisés não saiba, que a mãe do Lucas não saiba, mas eu digo que esses são meus filhos do coração, para me orar por eles, abençoar a Carol também, ela está dizendo, e eu também, minha preciosa. Então, pode ter a minha idade, eu adoto como filhos do coração, e para orar, para abençoar, porque um dos ministérios que tem me ajudado a vencer na nossa vida é a oração, é a arma, é a ferramenta que nos faz vencer a cada dia. Por isso nós temos que estar apto, para pedirmos a Deus que Ele nos conceda sabedoria e inteligência, porque assim fazendo, nós vamos ser mais do que vencedores. Quantas famílias que estão precisando apenas disso aí, porque alguns têm tanto dinheiro que não estão sabendo usar, não é? E eu costumo pedir a Deus, não é dinheiro, eu peço a Ele como Salomão, Senhor, dá-me sabedoria e inteligência, porque quando você tem essas duas ferramentas na sua vida, Deus vai lhe conceder também aquilo que você precisa financeiramente. Se você não tem sabedoria, como Deus vai confiar a você valores? Por isso que tem muita gente ficando pobre, de maré, porque não tem sabedoria para administrar. Então lá em casa eu tenho pedido isso a Deus. Eu não peço, eu posso estar precisando de algum valor, mas eu peço a Ele sabedoria, e com isso eu vejo Ele me dar, além da sabedoria, a inteligência para administrar aquilo que Ele tem concedido a nós, família de Deus, projeto de Deus. Então nós vamos ainda meditar um pouquinho no último versículo que nós colocamos aqui, Josué 24:15. Sabe por quê, amados? Esse texto, sabemos que tem um relato aqui, de alguém que estava procurando fazer alguma coisa diferente, mas aqui nesse texto está declarando algo que eu
e a nossa família precisamos viver. Se nós começarmos a querer escolher tantas coisas que são perecíveis e que não vai somar em nossa vida nada, absolutamente nada, nós estaremos sendo decepcionados pelas nossas decisões erradas. Nós podemos fazer escolhas que Deus venha aprovar as nossas escolhas, as nossas decisões. E nesse texto de Josué nos chama a atenção porque diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, hoje Deus nos faz uma proposta aqui. Eu não sei qual tem sido as vossas escolhas. Eu sei que muitas vezes alguns pais até querem decidir a vida dos seus filhos. E alguns pais dizem: você deveria estudar. Eu pergunto para o meu neto o que ele quer ser. E ele tem, eu digo que ele já é um filósofo. E eu estava comentando alguma coisa a respeito da mensagem com ele. E ele disse: vovó, fique em paz, porque aquilo que você achava que era o básico para você falar, e Deus não permitiu, perdi o papel. Por isso que eu gosto da Bíblia, porque eu não perco. Mas eu preparei alguma coisa e ele sumiu. E eu disse: não, Pai, eu creio no teu poder, e o Senhor vai me dar a palavra adequada para os nossos corações nessa noite. E aqui está uma proposta de Deus para cada um de nós. Cabe a nós sabermos escolher. E se nós optarmos para servirmos ao Senhor, ontem eu tive um dia bastante recheado. Eu não vim aqui à escola sabatina, porque eu havia já me comprometido com uma igreja, a primeira igreja batista de Santa Cruz, há algum tempo, alguns meses atrás, porque quando eles terminam o encontro na melhor idade, eles já marcam outro, só que a minha memória foge. E aí quando foi na quinta-feira à noite, alguém me lembrou e disse: está lembrada de sábado? E eu pensava que era alguém aqui da igreja, lembrando da escola sabatina, mas não era do compromisso que eu tinha de estar ali para louvar a Deus e falar do que Deus é e tem feito na nossa vida. E havia mais de 100 idosos naquele encontro. Foi encerramento. E amados, quando foi à tarde, nós estávamos em um outro encontro lá em Nilópolis. Pela manhã em Santa Cruz, à tarde em Nilópolis, e à noite estávamos no outro trabalho de mulheres, o culto rosa. Então, amados, eu escolhi servir a Deus na minha velhice. Se é de ficar em casa curtindo donas juntas, é melhor servir ao Senhor. E meus filhos ficam sem entender. Como é? A senhora não está cansada? E toda hora, quando eu termino as tarefas, que dou almoço, que arrumo a minha cozinha, que eu não deixo ninguém gastar muita água na pia de prato, então eles ficam: mas por que a senhora não deixa? Essa louça não vai andar, não. Eu vou lavar depois. Eu digo: não, enquanto vocês descansam, eu carrego as pedras. E aí eu lavo a louça e economizo detergente, água, e faço tudo com muita perfeição. Eu sou idosa muito chata, eu sou organizada. Então eu escolhi na minha velhice produzir. E você? O que você tem produzido? O que você tem escolhido? Você que é jovem mãe, jovem pai, outros querendo casar, outros dizendo: se eu fosse você, não casava. A vida de casado é muito difícil, mas é difícil para aqueles que não convidam o Senhor para lhe dar sabedoria e inteligência para direcionar
a sua vida familiar. Eu quero que a igreja repita comigo apenas a segunda parte do versículo em que está aqui na nossa tela, né? Que é uma declaração que nós iremos fazer diante de Deus. Você não vai falar isso porque eu vou pedir para você ler. Você deve falar isso com convicção, que você e a sua casa vai opinar hoje em continuar servindo ao Senhor. Porque certamente, se você tiver consciência dessa declaração, é Deus que vai lhe dar condições de você realizar. Até o que você não imagina, Deus vai trazer à existência. Tem gente se planejando, né? Sonhos, projetos. Quem é papai de primeira viagem, primeiro filhinho, né? E avó que já é vó, e sonhando com o projeto dos netos. Amados, vamos repetir. Eu vou perguntar aqui, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem nós vamos servir, igreja? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nesta noite o Espírito da verdade que está aqui e ouviu a nossa declaração, uma declaração com sabedoria e inteligência, nós teremos um final de ano recheado de vitória. Amém, igreja? E com certeza não precisa você perder noite de sono. É somente ter esta meta em seu coração: eu e a minha casa já servimos ao Senhor. Amém? Estaremos cantando louvor, é lindo. E a igreja vai louvar conosco. A Carol, que é essa música, que é musicista, que canta, toca. É uma bênção essa menina. Por isso que eu adotei ela como minha neta do coração. Davi não vai ficar com ciúme, viu? De jeito nenhum. Oremos. Aqui tem poucos elementos, mas todos eles representam a unidade de uma família. E nessa noite, mediante a palavra ministrada, permita que encontre lugar em nossos corações, para que nossas famílias sejam reedificadas na rocha que é Jesus. Nos despede, Pai, não da Tua presença, mas deste culto de adoração. Nos leva de volta aos nossos lares e nos dá uma semana abençoada para nossas famílias aqui e aquelas que não puderem estar aqui. Que o Senhor as visite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.